Para o intervalo, eu conversava com o Éder sobre a pergunta que a Eliane fez sobre a diversidade, né? Essas desigualdades, elas não são colocadas como, digamos assim, são porque são, que tem que ser, né? Quando você citou a África, nós temos que lembrar que a África, antes do colonialismo, basicamente o colonialismo se acentua a partir do século XIX, né? Ela não era pobre, não havia pobreza na África. Ela só passa a conviver com a pobreza quando há a invasão do colonizador europeu. O colonialismo é que gera pobreza na África. Então é uma ação humana intencional, né? Não é natural e nem reencarnatória. Porque quando os colonizadores assumiram aqueles espaços, eles artificializaram as fronteiras e colocaram nações diferentes sobre o mesmo território, que são os países que nós conhecemos hoje. Por isso que se matam. Quando os colonizadores saíram, a partir dos anos 70, que começa a acabar o colonialismo na África, eles saem, levam as riquezas, e em muitos casos continuam retirando, porque deixam no seu lugar dirigentes nativos corruptos, que enriquecem as famílias, mantêm o intercâmbio com a metrópole e empobrecem o povo. Por isso que a África está nessa situação. E quando vem a globalização e expõe as desigualdades à flor da pele, isso estimula as migrações que nós estamos vendo agora nesses últimos anos. Porque começa a mostrar que há uma brutal desigualdade entre uma espécie que nós chamamos de humanidade, né? Então não é algo que é assim, porque é a diversidade, e isso é importante. A diversidade, ela se dá pela diferenciação, não pela desigualdade. A desigualdade não é a base da diversidade. A base da diversidade é a diferenciação. Nós todos somos diferentes uns dos outros. E essa diversidade é que enriquece as nossas vidas. Mas a desigualdade não. Desigualdade é sinônimo de injustiça, né? Isso não quer dizer que nós estamos pregando igualitarismo. Igualitarismo é nivelamento. Isso seria um outro extremo absurdo também. Você nivelar as pessoas. O que, por exemplo, Cuba fez? Nivelou. Socializou o quê? A pobreza. Deixou os membros do partido da família Castro ricos, com mansões e castelos na Europa, aqui no Chile, com propriedades, e o povo lá fazendo fila para comer sopa de casca de batata. Hein? Ganhar a ração, né? Então, o que é de desgraça humana é obra humana. Não é da encarnação. Só para a gente não... Senão pode ficar assim alguma coisa mal explicada, digamos assim. Não é que a gente tem a pretensão de explicar tudo, né? Certo? E falando nisso, isso é livre-arbítrio. Eu gosto muito de Agostinho. Agostinho, ele tem um livro, um dos livros publicados dele é O Livre-Arbítrio, né? E ele tem umas frases assim que são verdadeiras sínteses, né? Então, ele faz um diálogo lá com um personagem, ele faz mais ou menos o que Kardec faz em alguns dos livros, perguntas e respostas. E ele diz, esse personagem perguntou, existe o mal? O mal existe? E ele disse, não. O mal é a ausência do bem. Não existe o mal. A existência de Deus se prova porque ele é a expressão do bem. E Deus criou o livre-arbítrio, que é um bem. O mal, o livre-arbítrio permite que haja o mal. O livre-arbítrio permite que haja o mal. Mas não é o livre-arbítrio que é o mal. O livre-arbítrio é um bem. Então você não pode condenar o meio que permite o mal e inocentar o autor do mal, que é quem usa o meio mal.
É como você usar um martelo para construir esse prédio ou usar para quebrar a cabeça de uma pessoa. A culpa é do martelo? Né? Então é muito interessante a colocação do Agostinho, porque ele, lá no século IV, ele levanta essas questões que são absolutamente atuais. E nós vamos encontrar esses enfoques agostinianos, digamos assim, na obra espírita, porque ele ajudou Kardec, né, junto com os outros espíritos, a fazer a codificação. Muito bem. Então veja, se nós hoje vivemos e convivemos com o mal, né, essa miséria que existe, por exemplo, na África, como a Eliane lembrou, é obra dos próprios seres humanos, que estão usando o seu livre-arbítrio, que em face do seu livre-arbítrio, foram a esses locais, usurparam, retiraram as riquezas e não deram o retorno devido em função daquilo que retiraram, usando basicamente o seu livre-arbítrio. O Éder fez algumas colocações muito importantes sobre a reencarnação e sobre projeto de vida, projeto reencarnatório, né? Vocês podem ver que em todos os momentos, em todos os exemplos que o Éder trouxe, está envolvido o livre-arbítrio. Sempre envolve as nossas escolhas, né? Tanto as consequências das nossas escolhas, quanto as escolhas que nós vamos fazer para reparar as consequências das nossas escolhas pretéritas. Então, sempre está envolvido o livre-arbítrio. Por isso que ele é um princípio fundamental, juntamente com Deus, Jesus, reencarnação e comunicação entre os polissistemas, que sustentam o corpo doutrinário espírita. Por isso que nós insistimos tanto em repetir que os 5 princípios básicos da doutrina são Deus, Jesus Cristo, reencarnação, comunicação entre os polissistemas e o livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio nós não estaríamos aqui. Veja, existem as chamadas leis universais, né? As leis universais, evidentemente, quando colocadas no papel, elas se tornam temporais. Quando Moisés faz a primeira revelação, ele pega os princípios que são eternos e traz para o temporal. E transforma aquilo no que nós conhecemos por 10 mandamentos. Então ele coloca no tempo e no espaço de acordo com a mentalidade, como o Éder bem colocou, de sua época. A mentalidade da sustentação à primeira revelação, mas evidentemente ela está impregnada na própria primeira revelação. Quando ele traz o olho por olho e dente por dente, a famosa pena de talião, ele está trazendo algo que já estava na mentalidade. Então ele faz uma atualização, mas ele não está imune à mentalidade. Ninguém está imune à mentalidade. Assim como Kardec não estava imune à mentalidade do século XIX. Por isso que nós temos a chamada recontextualização. Senão, bastaria o registro do século XIX, a publicação do Livro dos Espíritos, e não precisaríamos mais de nenhuma manifestação dos Espíritos, como, por exemplo, o irmão Grimm, ou como André Luiz, ou como outros, como Emmanuel, porque estava definitivamente posta a doutrina tal qual ela deve ser. Por que é que os espíritos estão vindo permanentemente, fazendo mensagens, fazendo recontextualização? Por quê? Porque é preciso fazer a atualização dos princípios básicos fundantes ao contemporâneo. A contextualização ao contemporâneo. Então vejam, no último encontro que eu estive aqui, ficou faltando uma série de coisas, porque o tempo não permitiu. E aí a Eliane até me cobrou essa semana que eu tinha ficado de conversar sobre invisível, é isso, né? O pleno cósmico e campo acástico, não é isso? Por que nós estamos falando em pleno cósmico, campo acástico, salto quântico, física quântica, etc.? Porque nós estamos tentando exatamente fazer isso, essa recontextualização. Então nós também temos que recontextualizar o que nós chamamos de leis fundamentais. Se nós formos ao livro 3º do Livro dos Espíritos, lá está um capítulo inteiro sobre as leis morais. Peguem lá o Livro dos Espíritos, livro 3º,
né, que ele está dividido em 4 partes. Leis morais. Uma das leis morais é a lei da liberdade, da qual decorre o livre-arbítrio. A lei universal é a lei da liberdade. Eu tive a oportunidade de dizer nos nossos encontros passados que a lei da liberdade está implícita em todos os sistemas vivos. Todos os seres vivos que estão aqui na Terra conosco têm necessidade inarredável de fazer uma ocupação territorial mínima para que possa existir. Como a Terra é um espaço estruturado finito, é preciso organizar a ocupação do espaço. É como essa sala. Essa sala é um espaço estruturado finito. Tem 80 cadeiras aqui, carteiras. E nós temos, quando nós abrimos as inscrições, nós temos que ter um limite de inscrições, 80 inscrições. É o máximo, que senão ficaria insuportável, né? Não seria possível nós fazermos os encontros. Então, a Terra não é diferente. Como cada um de nós precisa de um espaço estruturado finito mínimo, que é o chamado espaço odológico, é preciso organizar esse espaço. Preservar o espaço ideológico de cada um é exercitar essa lei fundamental que é a lei de liberdade. Eu tenho que ter um espaço mínimo de ação livre. Se nós não tivéssemos um mínimo de distância entre cada um de vocês, como é que ficaria? Você não conseguiria nem escrever. O seu espaço de intimidade estaria invadido, o que é horrível para qualquer um. Porque nós temos 3 ou 4 espaços. Nós temos um espaço de intimidade que não vai além de 1 metro no nosso entorno. Temos o espaço social, que vai, quem sabe, a 5 metros do nosso entorno. E temos o espaço público, que é o espaço além disso. No nosso espaço de intimidade, só adentra quem nós permitirmos. Cônjuges, filhos. Vocês permitem que qualquer pessoa toque em vocês? Entrem no elevador que está lotado para vocês verem o constrangimento. Todo mundo se encolhe e fica olhando lá para não ver a hora de pim, para sair daquele sufoco ali, porque é constrangedor que o espaço de intimidade está comprimido. Então, isso é uma necessidade inerente à nossa autoexpressão aqui na Terra, que é um espaço estruturado finito. Então, essa lei é uma necessidade que nós temos, inarredável, todos nós. Por isso que eu falei na outra oportunidade que todo ser vivo tenha sinalizado a necessidade de demarcar território. Cada espécie à sua maneira. Nós não somos diferentes disso. Nós também demarcamos nossos territórios. Sejam os territórios, a propriedade privada, as casas, os terrenos, enfim, né, os armários onde guardamos nossas coisas, tudo isso é delimitação de território. Colocamos cadeados, colocamos nomes, colocamos escrituras, tudo para afirmar o nosso espaço estruturado finito necessário à nossa autoexpressão. Então, isso é uma lei universal. Ponto de partida. A lei de liberdade é uma lei universal. Atinge a todos, a tudo, não só o espírito no estágio humano. O que seria o livre-arbítrio, então? Você já tem uma ideia do livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio para você? Como é que você entende o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a minha liberdade que não faria a liberdade do outro. Essa é uma forma de encarar o livre-arbítrio, né? Mas em relação à lei de liberdade, como é que você relacionaria, ou qualquer um de vocês, como é que relacionaria o livre-arbítrio com essa lei de liberdade? É diferente? Eu faço o que eu quero, à medida que eu assumo o que eu fiz. Que existe uma consequência
Esse é o nosso livre arbítrio. Então eu posso até chegar lá e matar alguém, mas desde que eu assuma que essa foi uma consequência da minha ação. Escolha. Faz escolhas, né? Faz exercício de vontade. Se eu faço escolhas, o fato de fazer escolhas só é possível se eu for um indivíduo. Se nós não fôssemos indivíduos, nós não faríamos escolhas. Seria uma coisa só. Nós só fazemos escolhas porque nós somos diferentes uns dos outros. No processo evolutivo do espírito, da evolução, adaptação, e onde ele faz a revelação da sua singularidade, porque veja, só para nós entendermos, nós somos, o que eu disse no último encontro? Nós somos o quê? Uma totalidade aberta. Entenderam bem esse conceito? Nós somos uma totalidade aberta, desde o momento que nós fomos criados. O Éder usou alguns exemplos que a reencarnação, você cruza necessidades com disponibilidades, né, no tempo e no espaço, onde você recolhe elementos que você precisa. Mas esses elementos que você recolhe são apenas disparadores do autoconhecimento. Na verdade, nós estamos aqui para fazer o autoconhecimento. Por quê? Porque nós temos tudo o que nós precisamos conhecer. Já está em nós, mas não na forma de conhecimento. Está na forma de informação. Nós somos uma totalidade carregada de informação. Todos nós somos uma totalidade. E na medida em que nós vamos fazendo o processo reencarnatório, nós vamos nos conhecendo. A cada período de reencarnatório que nós passamos pelo desafio da matéria, que nada mais é do que, em síntese, uma grande compressão do espírito para que ele possa se expandir. É o algoritmo do movimento. Todo movimento no universo é compressão e expansão. Tudo se movimenta por compressão e expansão, né? Como é que uma cobra anda, se desloca? Ela não tem pernas. Como é que ela faz? Ela vai rebolando. Comprimindo e se expandindo. Comprimindo e se expandindo. Não é isso? Ela faz. Segunda-feira apareceu uma lá em casa. Foi uma correria. Até consegui colocar numa lata e levar lá para o mato lá. Foi ainda bem que o jardineiro estava lá, senão eu não sei como é que eu ia fazer. Então, esse é um algoritmo do universo. Se você observar o universo, tudo está se expandindo, se contraindo, né? E o espírito não é diferente. Quando nós falamos em código básico do universo, esse é um dos, digamos assim, dos efeitos do código básico do universo. Todo movimento do universo é contração e expansão. Então tem uma fórmula matemática universal do movimento. Faz a contração, qual é a tendência? Tudo que se contrai tem a tendência ao quê? Vai pressionar para descontrair. Essa é a reencarnação, aqui na matéria, faz esse efeito conosco, provoca esse efeito. Nessa contração e descontração, eu faço uma trajetória espiral ascendente. Eu vou circulando em torno de um eixo, que é a minha totalidade, e ela vai se revelando gradativamente. Por que é uma espiral? Porque como eu tenho livre-arbítrio, isso no estágio humano, né, eu saio do eixo. Eu me afasto da minha totalidade. O que acontece quando eu me distancio da minha totalidade? Que a gente chama de dor, seja ela qual for, né? Que o irmão Grimm define assim: é uma sensação tal que você nunca mais quer voltar a ter. Se ele pergunta, o que é dor? É uma sensação tal que você nunca mais quer voltar a ter.
Precisa dizer mais? Né? Não, dor é uma coisa assim meio amarelada, então não, não tem definição, né? Conforme a distância do afastamento, a intensidade da dor. E a dor faz com que eu retorne. Mas ela também é um fator de verticalização. Ela me faz alterar o que o Weber trouxe, as matrizes. Como nos primeiros estágios que nós ainda estamos, eu aprendo mais pela dor, é por aí que as coisas acontecem. Mais adiante nós vamos aprender pelo amor-conhecimento. Por enquanto é pela dor. Não é? Então a dor é uma dádiva, digamos assim, que nos faz retornar ao eixo. Se eu não tivesse o livre-arbítrio, eu não faria esse trânsito. Eu seria o quê? Um autômato. Sem vontade, sem nada. Né? Não ficaria nem deprimido, como você falou. Então, o que é o livre-arbítrio, senão a lei de liberdade individualizada? Então, eu sou essa totalidade, todos nós somos uma totalidade. Essas totalidades são iguais? São idênticas? Se é uma totalidade, supõe-se que são idênticas. Ué, é uma totalidade é tudo. Se todo mundo é tudo igual. A estrutura é igual, mas não é conteúdo. É um paradoxo, né? Dá um nó na cabeça, né? Como assim? Veja. Em substância, nós somos absolutamente iguais. Mas em essência, nós somos diferentes. O que é que eu estou dizendo com isso? Lembra que eu trouxe o exemplo da receita de bolo? Se eu distribuir a mesma receita, vamos fazer, a receita é a substância, igual para todos, os mesmos ingredientes, as mesmas quantidades, uma mesma máquina de precisão para pesar as quantidades, um forno na mesma temperatura e todo mundo vai preparar o seu bolo com a mesma substância. E depois nós vamos provar um por um e vamos ver se são bolos idênticos que saem. E vamos perceber que não são idênticos. Nós vamos perceber sabores até diferentes, consistência, textura, etc. O que é que está... Os ingredientes são os mesmos, as quantidades as mesmas, a balança a mesma e o forno é o mesmo. O que é diferente? A individualidade de cada um. Que eu entendo que já está desde o princípio em nós. Então, nós somos totalidades, em termos substantivos, idênticos, mas em termos de essencialização nós somos diferentes. O que é essencialização? É o fazer o bolo. Eu me essencializo a partir da substância. Quando você fala em essência de perfume, o que é a essência do perfume? Né? Quem mexe com perfume, que fabrica? Mas a essência sai do quê? Da mistura, da matriz, da a matriz, dele, da criação. a matriz é a substância. Né? Mais ou menos isso, só para a gente entender. Então, em face dessa relação substância e essência, toda a minha trajetória reencarnatória eu vou desenvolvendo uma caminhada inexorável para revelar a minha individualidade. Onde é que está a justiça divina ou de Deus? Na igualdade da substância. Ninguém recebeu mais nem menos. Mas o que cada um vai fazer com o conteúdo da mochila está diretamente relacionado à individualidade de cada um. Mas ela não é evidente, ela tem que se revelar.
A síntese oriental diz: nasci na pedra, respirei nas plantas, movi-me no animal e pensei no homem. Né? Toda essa trajetória, nós vamos nos libertando, digamos assim, do conjunto, como, por exemplo, acontece com as espécies. Se vocês observarem qualquer espécie, o comportamento dos indivíduos é muito parecido ou até idêntico. Como é que o gatinho se lava? Vocês viram algum ir para o chuveiro com uma escovinha assim? Eu vi, esses dias mandaram um post de um lêmure, um filhote de lêmure. E uma pessoa coçando ele com uma escovinha assim, e ele levanta o bracinho para ela coçar embaixo. Escovinha de dente. É. Lembrei disso também, se falou, eu lembrei disso. Então veja, são comportamentos muito parecidos, se não idênticos. Então eles ainda estão vinculados ao conjunto da espécie. Uma quantidade de gatos não é uma quantidade de espíritos individuais. É um conjunto administrado, por assim dizer, por um proto-espírito só. Cada gatinho não é um indivíduo. Ah, mas eu tenho 3 gatos, um é brabo, o outro é mais dócil, o outro é mais dorminhoco. Aí tem vários fatores que influenciam. Primeiro, quando houve o cruzamento da fêmea com os machos, porque ela não cruza só com um, a herança genética é diferente. Então, o comportamento fisiológico, biológico do indivíduo não é idêntico um ao outro. Mas isso não quer dizer que são espíritos diferentes. Um formigueiro não tem, cada formiguinha é um espírito. Um proto-espírito. Tanto é que se você eliminar a rainha, o formigueiro desaparece, assim como o cupinzeiro. Então, os cientistas chamam de alma do cupinzeiro, alma do formigueiro. Porque se tirar a rainha, o conjunto todo, a colônia, desaparece. Eles não se recompõem, morrem, né? Porque eles estão vinculados a uma força generativa só, que é um proto-espírito. Na medida em que nós evoluímos biologicamente, a evolução, a adaptação, nós vamos caminhando para a individualidade. Quando nós chegamos nos mamíferos superiores, já estamos a meio caminho, por assim dizer. Eu não sei exatamente quando se dá essa individualização, mas nos símios já dá para perceber que eles têm individualidade. Os grandes macacos têm individualidade, isso já dá para perceber, porque eles têm autopercepção. Se ele se olhar no espelho, ele sabe que ele é ele. É diferente de um cão que, se olhar no espelho, ele não sabe que ele é ele. Né? Então ele tem autopercepção. Onde se dá essa passagem, eu não sei, pelo menos, não sei se os cientistas, nem sei se os cientistas trabalham isso, porque o que é dominante nesse campo da zoologia é que os animais são autômatos, praticamente, né? E alguns grupos religiosos dizem que eles não têm alma, ou não estão vinculados a um princípio inteligente. Se quiserem interromper, interrompam. Eu estou correndo porque nós temos pouco tempo e ainda quero ver se falam do campo acástico, né? Que está ligado a isso também. Aliás, como tudo. Então vejam, saímos dessa totalidade e chegamos na individualização. Quando nós chegamos aqui, aquilo que é da complexidade, que é a própria natureza e a vida, que são complexas, estão dentro de um contexto complexo, se torna hipercomplexo. Por quê?
Porque o complexo não é complexo. Se o indivíduo já está dentro de uma ordem de complexidade, ele, enquanto indivíduo, torna isso. O que é hipercomplexidade? É uma complexidade complexa. Mas é isso mesmo. Super. Por quê? Por que aumenta o grau de complexidade? Justamente porque na individualização há a diversificação de escolhas, de decisões. Por que eu não tenho certeza se eu chego em casa depois que sair daqui? Eu não tenho essa certeza. Alguém tem? Certeza absoluta que chega em casa? Certeza absoluta que no próximo sábado estará aqui? Enfim, ninguém tem essa certeza. Por quê? Porque tem variáveis intervenientes que vão acontecer que eu não tenho controle. Por quê? Porque são disparadas por pessoas como eu, espíritos como eu, que também têm livre-arbítrio. O sujeito, enquanto nós estamos aqui, está lá no boteco. Aí quando eu saio do carro ali, ele vem e bum! E aí toda a minha programação de passar na pizzaria, não sei o que e tal, passar no mercado, foi pro vinagre. Se eu não for junto, né? Por quê? Isso é um aumento da complexidade. Né? Isso se chama o quê? Ruído. Ou, como diz o Edgar Morin, order, no inglês, from noise. Né? Ordem a partir do ruído. Porque essa desordem que acontece no momento em que eu sofri o acidente é um momento também de inflexão. Porque eu vou aprender algumas coisas em face daquele momento e vou mudar as minhas decisões. Vou alterar as minhas decisões. Eu vou dar um exemplo assim mais, quem sabe, mais adequado. Imagine uma pessoa que trabalha assim, quase não tem tempo de ir para casa. Trabalha, ganha dinheiro. Não convive com a família, não participa das festas dos filhos na escola, porque não tem tempo. Não almoça em casa. Quando chega para jantar, os filhos já estão dormindo. E aí um belo dia belo dia, modo de dizer, né? Ele, no meio do caminho, ele sofre um acidente. Um cruzamento, pá. E ele fica imobilizado. Sofre um acidente grave, tem que ir para o hospital e ficar imobilizado numa cama, numa UTI, depois num quarto. E aí ele tem que obrigatoriamente fazer uma pausa. Obrigatoriamente, involuntária. Começa a receber visitas da esposa, dos filhos, e começa a observá-los, porque ele fez a pausa. E começa a ver que os filhos cresceram, ele não percebeu. No meio da conversa no quarto, começam a falar de situações que aconteceram ontem, a semana passada, a festa lá na escola, e ele se dá conta que ele não participou de absolutamente nada disso. E ao mesmo tempo ele relaciona aquilo com a quase óbito que ele esteve, diante de um quase óbito, e que ele poderia ter desencarnado e perdido tudo isso. Esse ruído é um ponto de inflexão fundamental. Ele vinha numa trajetória, acontece o ruído e ele faz uma inflexão. Ele deixa de percorrer o mesmo caminho. E aí ele repensa e começa a reprogramar, ressignificar, reprogramar e repaginar. Ele vai almoçar em casa, vai começar a almoçar em casa todos os dias, vai chegar mais cedo, vai deixar os afazeres de lado no dia que tem festa na escola. Enfim, ele vai ressignificar integralmente sua vida. Então, por isso que é uma ordem a partir de um ruído. Veja como é importante nós ligarmos a teoria da complexidade com o exercício do livre-arbítrio. Né? Muito bem. Se o livre-arbítrio é substantivo,
é princípio, é possível alguém eliminar o meu livre-arbítrio? Só se você permitir. Como escreve, Nem que você permita. Eu falei eliminar, não tolher. Tolher você pode permitir. Então veja, aquilo que é da substância, ninguém reduz. Por isso que nós somos uma singularidade irredutível, cada um de nós. Ninguém reduz. Só Deus poderia fazê-lo, mas Ele não fará. Né? Seria um absurdo, lógico. Mas o exercício do princípio chamado livre-arbítrio pode ser tolhido. Existem 3 paradigmas que podem tolher o exercício do livre-arbítrio. O paradigma da inteligência. Tá lá, tem um texto lá no currículo Exercício Medíocre, aquele livreto que a Fátima citou para vocês, que tem um texto que fala sobre os paradigmas. Paradigma da inteligência, paradigma da contingência e paradigma da cultura. Não é isso? Paradigma da inteligência. Nós temos um alcance possível de inteligência e a cada momento. Né? O que nós podemos fazer hoje está limitado pela inteligência dominante, a inteligência humana, o alcance possível da inteligência humana. Eu não posso, por exemplo, em junho, nós vamos fazer uma pausa aqui na SBR, né? Tem as férias de junho aí. Aí eu acho que eu vou passar uns dias em Marte. Eu não posso fazer isso, né? Tenho limitações. Ainda não. Não é impossível, já tem meios, mas ainda não para humanos, né? Então, o alcance do edifício lógico e axiológico que nós né, o estágio que nós estamos, limita as nossas escolhas. Portanto, limita o exercício do livre-arbítrio. As contingências também. Eu falei que o sujeito sai ali do boteco, bate no meu carro. O meu livre-arbítrio foi tolhido no exercício, porque eu tinha uma série de coisas para fazer que eu não vou poder fazer. Eu estou simplificando bem, mas não é difícil entender isso, né? E o paradigma da cultura, que... Vamos pegar um exemplo mais radical. Na Arábia, só agora as mulheres estão tendo autorização para dirigir. Em algumas cidades da Arábia, não podem mostrar, só podem mostrar o olho, tem que andar de burca. Porque tem um desses jogadores de futebol que está lá, e eu estava ouvindo uma entrevista dele no rádio, e ele dizendo que ele está numa cidade lá do interior da Arábia, que é a mais tradicional do que Riad, que é a capital, que é mais um pouco menos tradicional, né? E lá só não sai sem tapar tudo, tem que só o olho para fora. Isso é um cerceamento do exercício pela cultura, né? A nossa cultura também tem uma série de cerceamentos, hoje menos do que já tivemos no passado, por exemplo, em relação às mulheres. Né? As mulheres eram designadas essencialmente para o casamento, para o lar, não votavam até meados dos anos 30, por aí, só aqui, né? Não estudava, o máximo escola normal, né? Não podia trabalhar fora, o marido não deixava. Enfim, isso era aceito não só pelos homens, como pelas próprias mulheres. Né? As maiores incentivadoras do machismo eram as próprias mães, né? Culturalmente, eu não estou criticando. O que as mães diziam? Deus me livre meu filho casar com mulher mandona. Isso seria uma vergonha para a família. Né? Então, a cultura não é só masculina ou feminina, a cultura é de todos. Oi? Lá naquela casa quem manda é a saia.
E aí era motivo de chacota, né? De tititi pela rua. Mulher, até 1977, mulher se desquitava, né? Porque não tinha divórcio. O que acontecia? Perdia as amigas, porque os maridos das amigas proibiam de andar juntos. Por quê? Porque a mulher sem o controle do homem vai se perder. É? Tanto é que quando uma moça engravidava solteira, usava essa expressão, fulana se perdeu. Mas depois que veio o divórcio, isso mudou um pouco. Né? Bastante. A filha dela se divorcia, já são as amigas que cuidam, então ela vai roubar o marido dela. É verdade. É bem isso. Pode ser, pode ser. Então vejam, são só os paradigmas da inteligência, da contingência e da cultura que tolhem o exercício, mas nunca o livre-arbítrio. Por isso que nós não podemos compactuar com essa ideia de obsessão que vem um espírito e me domina. Assume meu livre-arbítrio e passa a fazer o que ele quer e não o que eu quero. Né? Mas ali quando tem problema do nascimento, a pessoa nasce com problema mental, daí como é que é o livre-arbítrio? Fica tolhido por uma deficiência física, né? Uma contingência da matéria, do corpo físico. Ela nasce com algum tipo de deficiência ou lesão que não permite que ela faça o exercício pleno do livre-arbítrio. Então é o excepcional para menos, né? Que vai ter dificuldade de interagir por esse embotamento do exercício, mas não eliminação, porque o espírito que está dentro daquele corpo tem plenamente o seu livre-arbítrio. Né? Isso não quer dizer que quando nós desencarnamos, nós fazemos tudo, né? Não, nós vamos exercitar nossa vontade de acordo com os mesmos paradigmas, não nas mesmas circunstâncias. Por exemplo, da inteligência. Eu, quando desencarnar, não vou ficar mais inteligente do que eu sou. Né? Ou menos burro do que eu sou. Não, eu vou continuar sendo eu. Vou mudar, evidentemente, mas isso leva um processo como leva aqui, né? De transformação. Então, não há possibilidade de progresso do espírito sem o livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, eu não poderia ser responsabilizado pelo mal que causasse e nem poderia levar o mérito pelo bem que fizesse. Se isso não foi exercício de vontade, é até um absurdo lógico, né? Você imaginar uma situação assim. Então, vejam. Vamos entrar agora nesse tal de pleno cósmico e vamos relacionar um pouco com isso aqui. Plenum cósmico. Ou campo acástico. Eu disse ou, né? Acástico. Quando eu falei da complexidade para vocês, eu procurei mostrar que o que revelou o pensamento complexo foi a percepção, a concepção, a percepção e a inteligibilidade da academia, principalmente na biologia, primeiro na física, por causa da física quântica, mas depois na biologia, que existia uma unidade fundamental organizadora da vida. Todos os seres vivos, todos os sistemas vivos têm um padrão organizacional idêntico. Padrão não é modelo. Né? Padrão e modelo não são a mesma coisa. Modelo é quando você tem se lança uma moda e todo mundo começa a usar aquela moda, né? Padrão, o ser humano tem um padrão, mas não tem um modelo humano.
Eu vejo aqui na sala, eu vejo seres humanos. Se tiver um ser humano no meio de uma manada, eu sei que aquele lá é o ser humano. Por quê? Porque ele tem um padrão. Mas se eu olhar para cada um de vocês, eu vejo que não são idênticos, são semelhantes, mas não idênticos. Então tem um padrão humano que me permite identificá-los como seres humanos, mas não tem um modelo humano nessa sala. E isso vale para tudo. Não existem modelos na natureza, existem padrões. Né? Então vejam, o que eles perceberam é que existe um padrão organizador da vida que é universal. Todos os sistemas vivos, todas as espécies têm necessidade de espaço de liberdade. Todas trabalham, todas se reproduzem e assim por diante. Né? Todas vivem em sociedade, em formas diferentes de associação, mas todas vivem em sociedade. Por exemplo, você pega os animais de sangue frio, eles põem os ovos lá como as tartarugas e não voltam mais. Mas elas fizeram acasalamento, aquelas tartaruguinhas vão sair em bando para a água e vão se reproduzir na idade certa, etc. Então, é um processo associativo. Elas vivem em determinadas regiões, ocupam determinados espaços. É um processo associativo. Quando nos aproximamos mais dos mamíferos, essa associação fica mais evidente. Até vivermos em grupos e até com hierarquia, como acontece entre os símios, ou entre os lobos, que tem os alfas. Né? Então, todos nós vamos encontrar mais semelhanças do que diferenças. Mais recentemente, a decodificação do genoma evidenciou isso de forma assim irrefutável. Nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. Entre nós e um chimpanzé é menos de 0,5%. Tanto é que eles já começam a considerar os grandes símios como pertencentes ao gênero humano e não primata, ao gênero humano. Então, quando vocês forem no zoológico, saibam que estão olhando para um igual, um semelhante. Né? Está lá preso injustamente. Né? O genoma da mosca da fruta e do ser humano é quase que confundível. Confundível. É tão parecido, digamos assim, que só um especialista é capaz de distinguir qual que é a mosca e qual que é o ser humano, em termos genômicos. Mas se você colocar a mosca e o ser humano um do lado do outro, você sabe quem é quem. Então nós temos semelhanças fundamentais, assim, indiscutíveis. E isso é a revelação da complexidade. Por que é da complexidade? Primeiro, complexos é aquilo que é tecido junto. O termo complexo, que vem do latim, quer dizer aquilo que é tecido junto. Portanto, aquilo que está interligado a um fio condutor que liga tudo. Qual é esse fio condutor? Deus não é... aí você estaria confundindo com a criação. Né? O fio condutor é uma criação de Deus, não o próprio Deus. Mas ele está imanente, evidentemente. Né? Qual é esse fio condutor? Hã? Não, a física quântica explica isso, né? O átomo é o meio, né? As partículas subatômicas, etc. Hein? Este é meio também. O fio condutor usa o fluido cósmico universal para costurar. Ele costura o fluido cósmico universal, que é o mesmo pleno cósmico e que é o mesmo campo acástico. O fluido cósmico universal de Kardec é exatamente isso, que ele já no século XIX já tinha trazido para a doutrina, evidentemente, através dos espíritos. Qual é o fio condutor? Hã? O espírito. Quem é que costura tudo?
o espírito. Por que há tantas semelhanças ou coerências, as famosas coerências universais que se revelam através das constantes universais? Porque o fio condutor tem a mesma origem. Todos nós, quando eu falo totalidade, aquela totalidade aberta, recebemos os mesmos ingredientes. Então, a matriz fundamental do espírito é a mesma em todos. Por que todo ser vivo aqui na Terra está sinalizado para preservar a vida? Todos. Não vem nenhum aqui para acabar com a vida. Só o ser humano faz isso porque que tem o livre-arbítrio. Então vejam, todo ser vivo está sinalizado para preservar a vida, das mais variadas formas. Eu citei alguns exemplos nos encontros passados, até dos felinos que matam os filhotes, né, que o macho atinge a maturidade sexual, ele é expulso do grupo, ele chega no outro grupo, ele espanta os mais velhos e mata os filhotes e imediatamente cruza com as leoas para deixar sua própria cria. Faz isso não por capricho, nem por vaidade, porque ele não está ainda no estágio do livre-arbítrio, mas faz isso para fortalecer a espécie através da diversificação genética. Isso é uma sinalização. Está lá, está escrito nele isso. Você tem que fazer isso para preservar a sua espécie. Por que você tem que preservar a sua espécie? Ele podia se encostar, botar uma rede lá numa árvore e esquecer o mundo. Por que ele tem essa tendência ou sinalização para preservar sua espécie? Para quê? Equilíbrio. Equilíbrio, né? Inteligibilidade. Porque é preciso ter um contingente mínimo da sua espécie no conjunto da vida para fazer a sustentação. Então ele tem que fazer a manutenção da espécie, porque ele vai envelhecer, ele vai morrer e virão outros que precisam ocupar o seu espaço. Veja, ele não faz isso conscientemente como nós imaginamos, pensamos a consciência. Mas ele faz isso através de uma consciência. É uma consciência universal, cósmica, que está gravada nessa totalidade. É a assinatura do artista. Né? A diferença, quando nós atingimos o livre-arbítrio, é que nós passamos a ter consciência de que temos essa consciência. Ela não aparece assim explicitamente, mas ela começa a se revelar gradativamente. Por que nós estamos falando agora em preservação ambiental, equilíbrio ambiental, economia sustentável? A humanidade chegou num estágio de consciência de que é preciso preservar todo o conjunto para que se preserve a própria vida humana. Sem a preservação do conjunto, nós não suportaríamos. Basta eliminar o habitat das abelhas ou envenenar o seu meio e elas desaparecerem, que nós vamos juntos. Dali a alguns anos a humanidade vai junto. Das abelhas. É gravíssimo. Porque elas são as maiores polinizadoras do planeta. Mais de 60% da polinização, se eu não me engano, é feito pelas abelhas, né? Você que é da área aí. Não da área das abelhas, mas da área veterinária, né? É. Mas não entende a abelha. Então vejam. Temos uma unidade fundamental, temos um fio condutor identificado e temos agora o fluido cósmico universal, ou pleno cósmico, ou campo acástico. O que diz Kardec sobre o fluido cósmico universal? O que compõe o universo?
espírito e matéria. De onde vem a matéria? Do fluido cósmico universal. Tudo que nós conhecemos que não seja o espírito vem do fluido cósmico universal. O que é isso aqui? Fluido cósmico universal transformado. O que é isso aqui? Fluido cósmico universal transformado. O que é esse corpo? Fluido cósmico universal transformado. Fluido cósmico, pleno cósmico e campo acástico são a mesma coisa. O campo acástico vem do akasha da cultura hindu. Lá na antiguidade da filosofia hindu já se falava nessa base, nesse piso fundamental do que nós chamamos de mundo real. É o piso fundamental. Ele não se mostra, ele se revela. Ele não se mostra. Nós não vemos o fluido cósmico, não vemos o campo acástico ou o plano cósmico. Assim como os físicos não veem as partículas, que nós chamamos de partículas, antes das medições. Porque elas não têm uma existência concreta. Não existe não tem uma existência concreta no mundo subatômico. Só se revelam quando nós medimos. Não medindo, ela está no fluido cósmico, ou no plano cósmico, ou no campo acástico. Quando nós medimos, ela aparece. Conforme o instrumento de medida, ora aparece como onda, ora aparece como partícula. Então, o instrumento de medida e as indagações que fizermos condicionam a forma como ela se revela. Vejam que interessante. Então, não tem uma realidade fundamental pronta. Existe uma fonte, digamos assim, do que nós chamamos de realidade manifesta, que não está pronta, mas que tem todas as possibilidades, infinitas. Se eu não tivesse o livre-arbítrio, como é que nós constituiríamos a realidade? Ela seria constituída por quem, se eu não tivesse o livre-arbítrio? A realidade que nós vivemos é constituída. Não é fabricada, é constituída. Se fosse fabricada, ela está pronta e aí nós chegamos e habitamos. O que não nos daria nenhum mérito. É como a herança na nossa cultura, né? Na nossa cultura, nós herdamos as coisas que os outros construíram. Na vida real, na vida, digamos assim, no sentido universal, das leis universais, nós não herdamos o que não é nosso. Tudo que nós herdamos. A Terra é uma herança que nós recebemos, mas foi construída por nós também. O sistema solar foi construído por nós. Quando eu digo nós, é o fio condutor, porque só ele é capaz de revelar o plano cósmico na forma de realidade manifesta. Então, todos nós participamos em todos os estágios da nossa existência. Quando eu falo estágio, não estou falando só da nossa idade biológica ou espiritual, ou do espírito, mas a idade de toda a trajetória nossa desde o momento da criação. Está muito confuso o que eu estou dizendo? Ou está muito louco? Não, o senhor não respondeu ainda o que é o fluido cósmico. O fluido cósmico? O senhor fez a pergunta, mas não respondeu. É. O que Kardec diz? Que é isso que eu falei, né? Que é de onde tudo que nós conhecemos como matéria vem. Mas o que é, ninguém diz. Pergunta para os físicos. Antes do átomo, da partícula se revelar, o que é? Vácuo quântico. Agora, o Erwin Laszlo chama de, e junto com o Máximo Citro, que escreveu o Código Básico, de plenum cósmico. E ele emprestou da cultura hindu o campo acástico, onde está tudo, hein? Matéria pura. Matéria pura. Matéria pura, matéria descontinuada. Combinada. Quem é que forma a matéria combinada? O campo. O pensamento. Que é o resultado do... Ontem o irmão Grimm disse, o universo não é mecânico. O universo não é mecânico, o universo é pensamento. Não, ontem foi assim,
eu tinha levado uma no queixo, depois levei uma na boca do estômago, porque ele falou do universo como pensamento, depois falou daquela dos robôs, falou da inteligência, da consciência de primeiro, segundo, terceiro grau, quarto grau, e que nós estamos numa consciência de primeiro grau que não passa de 0,25%. Professor, será que ele não falou que... E eu fiquei mais indignado ainda, quase levantei e fui embora, porque ele falou assim, os argentinos estão com 2 já. Será que ele fala que o universo é feito pelo pensamento? É isso que ele falou, né? Será que ele tem a ver com aquele que também falou sobre sustentação? É. Porque se a gente está sustentando, eu estou sustentando você, a gente também está... Sustentou todo. O universo, o cosmos... É. Será que não é isso? É. Que é que... Bom, nós temos a força eletromagnética, a força gravitacional, a força forte, a força fraca, que a força forte, a força fraca faz a composição subatômica, a força eletromagnética permite a combinação do subatômico para formar moléculas, átomos, etc. E a força gravitacional reorganiza os corpos macro, né? Os corpos maiores, digamos assim. Então essas 4 forças organizam o universo. E nós ficamos assim, que legal, olha lá está passando uma força fraca lá, ó. 4 níveis de evolução da consciência, é isso? 4. Por que os argentinos estão na frente? Qual por quê? Eles têm a universidade deles é forte, Parece a cultura europeia. como a da Colômbia é forte. A organização do país é melhor. Eles têm prêmio Nobel. Parece europeus, né? A Colômbia tem prêmio Nobel, não é à toa isso. Eu tenho uma aluna, só uma curiosidade, ela foi para lá, ela esteve lá na semana passada em Buenos Aires, fazendo alguma atividade. E ela ficou retida no aeroporto, né, por causa da greve. Aí ela mandou um vídeo para nós, para mim, para as minhas outras alunas, mostrando o comportamento em Buenos Aires diante da greve. Invejável, porque não teve quebra-quebra, não teve agressão, era aquela greve organizada, ou seja, é outra mentalidade, né? Eles são assim um pouco vaidosos, né? Sim. Dizem que o argentino todo dia se olha no espelho e diz assim, eu me invejo. É brincadeira. Eu já fui lá 2 vezes, eles são muito bacanas. Os uruguaios são até mais amigáveis, assim, não sei, eles têm uma relação diferente conosco, né? Como os chilenos. Mas eu nunca tive problema lá. A rivalidade é quando entra na questão do futebol. Como eu não gosto de futebol, então não tive problemas, né? Mas um pouco é isso, né? A nossa universidade está abaixo da crítica, a não ser com algumas exceções. Né? Ele já citou ontem Campinas, a Unicamp, na área de telecomunicações. Energia e telecomunicações, parece. E que é, inclusive, discriminada pelos outros segmentos. Porque eles fazem intercâmbio com a sociedade, com a iniciativa privada, e isso é uma heresia no meio acadêmico ideologizado. Né? Mas então esses 4 níveis é planeta Terra. Planeta Terra. Não sei se tem algum que está no 3º, 4º nível. Talvez Suíça, talvez Holanda. A Holanda é interessante, né? Eu tenho um filho que mora lá. A escola, a educação, a escola é privada, não tem escola pública, mas a educação é pública. A escola é privada, mas a educação é pública. Você não paga nada, mas quem administra todo o processo educacional é a iniciativa privada. Não tem escola pública, não tem greve, não tem metade dos professores de licença. Claro que as condições de trabalho são melhores, né? E isso vai desde as primeiras séries até a universidade. E é um país que tem uma grande produção acadêmica, pesquisa, etc. Não é perfeito, porque nenhum é perfeito, mas nesse aspecto eles estão bastante avançados. Então talvez estejam no nível 3, quem sabe, né? Então nós estamos longe.
Isso não quer dizer que nós somos do cavalo do bandido lá, né? Nós somos um povo alegre, afetivo, nós recebemos bem os estrangeiros, né? É diferente, por exemplo, os Estados Unidos é um país fantástico, mas a imigração lá, ela foi, de certa forma, segregada, né? Bairro desse, bairro italiano, bairro judeu, bairro não sei o quê. Aqui nós temos alguns bairros assim, mas não que sejam segregados, né? Foi uma questão de ocupação do espaço. Aí, por exemplo, os italianos pegaram ali Água Verde, Santa Felicidade, porque foram chegando, naquela época era onde tinha terrenos, foram ocupando. Então, nós temos virtudes também, né? Não vamos também começar com cair no complexo de vira-lata, né? Como dizia o Nelson Rodrigues. Então, veja. Nós temos esse princípio que faz parte da nossa totalidade, todos nós temos. Vamos representar graficamente assim. Tem essa possibilidade de expressão ilimitada, só limitada no exercício pelos paradigmas, inteligência, contingência e cultura, mas ela pode chegar ao infinito, digamos assim, em tese. Mas por que nós não exercitamos ao infinito, mesmo desconsiderando os paradigmas? Porque se eu posso me expressar infinitamente, você também pode. E aí o que eu tenho aqui? Interseções entre, aí aquilo que você falou, a minha liberdade vai até onde começa do outro, né? Que foi lá dos positivistas do século XIX que fizeram essa afirmação e que é verdadeira, né? Se eu vou até um certo limite e encontro o outro, que vem até o limite onde ele me encontra. E assim nós criamos as instituições que regulam a vida em sociedade. A base da sociedade é o indivíduo. O indivíduo é o ator e portador do livre-arbítrio. Portanto, sociedade é preciso ter renúncia para viver em sociedade. Ao mesmo tempo, ela é composta por indivíduos que têm um princípio que é infinito, que é o livre-arbítrio, que não tem limitação. Mas, para o bem comum, é preciso que ela se auto-limite. E no exercício da convivência reencarnatória, etc., nós vamos aprendendo a conviver. A guerra, nesse sentido, foi um ajuste histórico para a gente aprender a lidar com o livre-arbítrio do outro? É um ajuste forçado, digamos assim, né? Não é que a guerra é necessária, mas ela acaba sendo uma consequência da não observância dessas limitações. Por um lado. Por outro lado, a intolerância, baseada em concepções de mundo e percepções de mundo, assentadas em verdades absolutas. Então, se eu penso de um jeito, e eu tenho certeza que eu tenho certeza, e você pensa diferente, você está errado. Então, aí começa o primeiro desavença. Depois nós vamos para as vias de fato, e aí é o grupo, a comunidade e as nações. Né? O que é que Hitler tentou impor à humanidade? Uma visão de mundo, da raça pura, que negava os outros. Negava os outros. Porque os outros eram a inverdade. A verdade era a raça pura, os outros era uma impureza. Então se justificava a eliminação. Porque eu tenho a verdade, tudo que eu fizer está justificado. Eu tenho a verdade, tudo que eu fizer está certo. Veja, o maior mal da humanidade foi acreditar que tinha certeza e tinha certeza. Nós só temos certeza de que temos incertezas. Essa é a única certeza que nós temos. E o Hitler, com essa certeza absoluta que ele tinha, ele pode ser visto como um espírito pontual ou é outra interpretação? Pontual. Pontual, porque veja, pontual não é só do bem.
Em face da mentalidade, nós abrimos espaço para reencarnes. Tanto de pessoas, de espíritos que vêm para fazer o bem, quanto espíritos que vêm com a possibilidade de fazer o mal. Não é que está programado para fazer o mal. Hitler não reencarnou para fazer o que ele fez, mas ele reencarnou com potencial para fazer o que ele fez. Ele tinha potencial para fazer outra coisa. Uma vez alguém perguntou aqui, o irmão Green falou que ele tinha reencarnado para ser para promover um grande desenvolvimento na indústria alemã. E promoveu, né? Indústria bélica. Ele começa a querer ser artista, aí é recusado pela Academia de Artes de Viena. Vem a Primeira Guerra, ele se alista e quando ele é ferido nas trincheiras pelo gás mostarda, né? Ele vai para o hospital, ele fica vendado, porque fica cego temporariamente. A Alemanha assina o armistício. E quando ele soube, ele fica revoltadíssimo, porque a Alemanha não deveria ter assinado o armistício, deveria ter continuado lutando. E aí ele vai buscar um culpado. Quem é o culpado? Os judeus. Os judeus é que levaram a Alemanha à ruína. E aí ele volta para o convívio. A Alemanha destruída, inflação de milhões por mês, por ano, sei lá. Tem a história do sujeito que foi comprar pão, encheu o caminhãozinho, o carrinho de dinheiro, parou na frente da panificadora. Quando ele voltou, tinham roubado o carrinho, jogado o dinheiro na calçada e levado o carrinho. De tão desvalorizado que estava o dinheiro, o marco alemão. Não sei se isso é verdade, mas revela, sim, a situação que estava a Alemanha. E aí ele começa... Ele estava desempregado, vai trabalhar, pediu emprego no Exército e o Exército não tinha vaga, aí o oficial falou assim, mas eu tenho uma missão para você. Tem um Partido dos Trabalhadores Alemães, um PT deles lá, e eu quero que você entre lá e fique observando e me traga informações. E ele entra e começa a participar das reuniões e vê que não é bem assim. E aí ele começa a fazer uns discursos e começa a agradar e se torna um líder do partido. Depois ele transforma em Partido Nacional Socialista, tira dos trabalhadores e o resto da história nós conhecemos, né? Mas onde é que ele investe? Na autoestima da Alemanha grande, a Alemanha voltar a ser o que era, e aí a eugenia da raça pura é um elemento aglutinador. Aí levanta uma mística dos ancestrais, dos deuses nórdicos, que estão na raiz da cultura alemã, e pá. A SS era mística, né? Eles tinham... E... Inteligentemente eles soube trabalhar esses elementos, né? Isso. São muito inteligentes. Onde é que começa esse acontecimento que altera a conjuntura e depois a estrutura? Onde é que ela começa? Começa em 1914. A guerra estourou em 1939, a segunda. Mas em 1914 acontece um assassinato em Sarajevo, na Sérvia. Sérvia ou Bósnia? Sarajevo é... Sérvia, né? Que pertencia ao Império Austro-Húngaro, e o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Ferdinand, vem com a esposa fazer uma visita lá, e os nacionalistas sérvios assassinam os dois. E aí a Alemanha declara guerra à Sérvia, que era protegida da Rússia. A Rússia entra na guerra e a Rússia era vinculada à Inglaterra, porque a família real britânica e a família real russa eram parentes. E aí a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra nada mais é do que uma continuação da Primeira Guerra, com um intervalo de 20 anos. Então veja, ele é um pontual nesse sentido, né? Felizmente tem os bons pontuais. Ao mesmo tempo que ele estava
fazendo isso, você tem Einstein, você tem Charles Chaplin, você tem o Mahatma Gandhi, com todos contemporâneos, que fazem o equilíbrio. Quem venceu? O bem. Sempre. Pode demorar, mas sempre vence. Estourou o nosso tempo. Então veja, só para encerrar, né? Pegue o seguinte, imaginem, Eliane, que o plano cósmico é uma argila, que eu já citei esse exemplo aqui para vocês. Argila, que não tem forma, aquela argila. E aí eu peço para cada um de vocês meterem a mão na massa, como se diz, e façam alguma coisa com essa argila. Manipule, façam uma forma humana, uma flor. A realidade manifesta é isso mesmo. O princípio inteligente manipula o plano cósmico e constrói a realidade manifesta. Por isso que é uma realidade manifesta. Isso aqui é uma realidade manifesta. Se não fosse manifesta, se fosse concreta mesmo, não se biodegradaria. Tudo na matéria se desmancha. Tudo, indistintamente. Não tem nada que fique. Inclusive o nosso corpo físico. Lamento em dizer, né? Né? E aí não tem livre-arbítrio nenhum, hora que vai. Até um certo ponto você consegue atrasar, né? A medicina, as plásticas, essas coisas todas. Mas dizem que quando sentar e abrir a boca é porque não dá mais para... Chegou no limite. Então, aí não adianta, vai desmontar. Não, nós estamos querendo saber os quatro níveis das forças da natureza. Força forte, força fraca, força eletromagnética e força gravitacional, né? Você tem o núcleo do átomo, o que mantém o núcleo coeso, que são prótons e nêutrons, é a força forte. O que mantém o elétron em torno do núcleo é a força fraca, que eles chamam. O que permite a combinação de partículas e formam átomos é a força eletromagnética. E o que organiza, né, os corpos no universo é a força gravitacional. E aí os físicos estão tentando a teoria única que explique tudo, mas a força gravitacional não consegue se encaixar com as outras forças. Não conseguem fazer a combinação, o entendimento. O infinitamente grande que Einstein tratou não consegue juntar com o infinitamente pequeno da física quântica. Enquanto se trabalha com duas forças, eles conseguem fazer uma compatibilização, mas com a lente gravitacional eles não conseguem, eles estão buscando esse entendimento. Então para eles ainda é algo totalmente desconhecido. Isso. Conjugação dos quatro forças. Uhum. Oi? Onde entra o observador? O observador? Não, assim, para formar matéria. Mas não é quando a gente fala observador, ele não é passivo, ele é ativo, ele é protagonista, né? Em termos que você usou no ano passado, eu lembro que foi uma fala dessas, assim, eu só tinha que lembrar ainda que eu não esqueci de notar, que as coisas não acontecem por acaso, assim, que a pessoa já sabia como fazer. Eu lembro que o exemplo que você falou foi do índio, né, que tem a picada de cobra, e daí como é que o índio já sabe que sim. ele foi fazer? Sim, sim. Um termo que a pessoa sabe que ela sabe. Qual que é o nome disso? Esqueci. Mente concípio, foi isso? Talvez seja. Mente concípio. Mente concípio é a mente que concebe sem necessariamente medir ou experimentar, né? Recebe pelo quê? Pela intuição. Como é que os curandeiros, os pajés, conhecem os efeitos terapêuticos das plantas e utilizam aquilo com eficiência e eficácia? Como é que eles descobriram as propriedades terapêuticas, né? Pela mente concípio, porque eles não têm laboratórios, não têm reagentes químicos, não tem nada do que nós temos. Mas eles sabem que aquela planta que você citou, da cobra, né? Aquela folha mascada, colocada sob a picada de cobra,
evita os efeitos deletérios da picada, né? Evita o óbito. Como é que ele descobriu isso? Foi mascando o mato inteiro? Depois de 300 desinterias, ele descobriu qual é que... Estou brincando, mas é absurdo, né? Mente concípio. É isso que o Porque... Paulo coloca na antropologia, na FALEC, nós temos que estudar isso. Estudar a origem. Como é que o passarinho sabe que o fruto é venenoso? E não bica. Passarinho passou longe, o melhor é nem mexer. E tá a música do Gonzaguinha, né? Se vocês estiverem perdidos na mata, vejam o que os passarinhos comem, podem comer. O que eles não comem, mesmo que seja um fruto vermelho, bonito, passe longe. Como é que ele sabe? E o que é instinto? Há diferença entre instinto e inteligência? Há diferença entre instinto e inteligência? A consciência, né? Faz parte desse conjunto que nós chamamos inteligibilidade, né? Porque é uma forma de proteção. Então tem um propósito, tem uma finalidade, então não é uma coisa assim solta, né? Então veja, não se sabe como é que ele faz, mas que ele sabe, sabe. Ele não aprendeu com alguém, com os mais velhos ou coisas do gênero. Ele sabe que não pode. Como é que ele faz a decodificação, nós não sabemos, mas ele faz. Então isso é mutatis mutandis, né? O que acontece com o ser humano na mente concípio. Veja Einstein. Einstein não tinha nem como experimentar a teoria da relatividade. Nem sem chance. Como é que ele ia provar que o espaço é curvo? Né? Como assim? Aqui, ó, não está vendo que eu estou entortando o espaço aqui? Ó? Não está vendo, Roger? Como é que ele ia provar que o tempo é relativo em relação à velocidade de deslocamento no espaço? Ele estava andando no bonde, indo para o trabalho, e ele viu o relógio lá no final da rua, onde ele percorria todos os dias. O relógio tinha mexido um pouquinho, quando o bonde chegou lá para virar para a esquerda, onde ele ia, e ele pensou assim, se tivesse a velocidade da luz, o ponteiro não teria mexido. Claro que não, pô, mas coisa mais óbvia. Ué, mas a mesma coisa quando Newton levanta a teoria da gravitação universal, estava aí a lei de gravidade, estava aí, só ninguém via. Por que ninguém via? A inteligência de primeiro grau lá estava em 0,1, né? O que é que ele percebe? Tudo que sobe, desce. Tudo que sobe, desce. Então tem uma regularidade. Se tem uma regularidade, tem uma lei. E eu posso transformar essa lei num formalismo matemático. Está lá a equação. Né? Einstein fez a famosa equação lá, da energia. Vocês sabiam que uma gota d'água tem energia suficiente para iluminar esse prédio? Uma gota d'água tem uma energia suficiente para iluminar esse prédio? Última, viu? A última. Massa vezes quadrada, velocidade da luz. Uma gotinha d'água vezes 300 mil quilômetros ao quadrado é a energia da gota. Somente concípio. Você conseguiria chegar a essa conclusão antes de Einstein? Não. Nem eu. Veja, porque quando nós temos uma Itaipu, são milhões de gotinhas produzindo energia. Incrível, né? Mas só uma mente concípio mesmo. Graças a Deus. Mas todos nós temos mente concípio, todos nós temos. Nós não temos ainda
não sabemos ainda trabalhar com isso, é um aprendizado. Mas os pontuais todos têm grau mais elevado, digamos assim, né, o exercício da mente consciente. Porque ele reencarna, agora sim a última. Ele reencarna, ele tem já uma mentalidade posta e tem um extra mental posto. Nesse extra mental é que está dizendo o que é que precisa alterar das matrizes. Mas quem é que constituiu o extra mental? Todos que estão aqui. Ele não conseguiria produzir o que ele... Não. Ele tem que vir para uma mentalidade que dê sustentação. Mas essa mentalidade não vai operar indefinidamente. Ele vai se servir dela para alcançar o extra mental, pela mente concípio. Quem é que constituiu o extra mental? Todos nós. Só que nós não temos ainda a capacidade, o alcance de compreender. Quando o Éder falou que nós temos que fazer a verticalização, nós temos dificuldade de fazer. Então, quem é que faz? O pontual. Ele reencarna para isso, porque nós não temos ainda capacidade, condições de fazer a verticalização. Então, é como se nós terceirizássemos. O que é que ele faz? Ele faz uma formulação sintética do que está latente no extra mental. Ele faz uma síntese. Ele não tira do nada, não tira da cartola. Ele faz uma síntese do que está latente aqui e que foi constituído por todos os contemporâneos, que precisam que alguém revele. Aí reencarna o pontual. Mas ele recebe essa sinalização bem antes. Porque ele tem que se preparar, ele tem que reencarnar, ele tem que crescer, tem que engatinhar, tem que balbuciar, aprender a falar, até para poder fazer a síntese. Veja como não há nada simples. Né? O que disse Gaston Bachelard lá nos textos que vocês leram? Na natureza não há o simples, só o simplificado. O que é o simplificado? Isso aqui é uma simplificação. Porque como nós não abarcamos a totalidade, nós fazemos um recorte dentro do nosso possível. Nós emolduramos de acordo com o nosso possível. Então nós fazemos uma simplificação dentro do nosso possível. Está errado? Não. O que está errado é você achar que esgotou o assunto. Né? O certo é você ter consciência de que toda a afirmação que nós fazemos na forma de teorias, seja lá o que for, é uma simplificação. Portanto, temporária. Temporal. Irá se biodegradar. Terá que ser recontextualizada. É isso que o irmão Green está fazendo. Agora sim.